A verdadeira história da Medusa não existe. O que existem são versões, como se cada cobra na cabeça dela fosse uma visão diferente do mito, com diversos significados ao longo dos milênios. Mas então ela foi mesmo violada? Ela sempre foi um monstro? Qual a origem dessa história final? Meu nome é Carolina Packer, eu sou escritora e diretora de teatro e professora de literatura, e esse vai ser o vídeo mais completo sobre a Medusa que você vai ver. A primeira vez que uma górgona apareceu na escrita foi nos textos do Homero. Na Ilíada, ele diz que existe uma cabeça de górgona presa no escudo da deusa Atena. E na Odisseia, a cabeça da górgona tá no submundo. E o Odisseu, que é um cara bem corajoso, sai correndo do reino do Hades com medo de que a Perséfone mande a cabeça da górgona atrás dele. Ela ainda não tem o nome de Medusa. Nos dois textos de Homero, ela ainda é só uma cabeça. Uma cabeça muito poderosa, mas uma cabeça, sem passado e sem nome. Esse passado começa a tomar forma com Hesíodo, um grego que viveu entre 750 e 650 a.C., mais ou menos. A maioria dos artistas antigos se baseou na Teogonia, no texto dele, em que eram três górgons, Steno, Euríale e Medusa, que eram filhas de Fórcis e Ceto, umas entidades marinhas quitônicas mais antigas que a própria noção do tempo. Quitônico, inclusive, quer dizer do submundo, além da vida. Curiosidade, o nome de Ceto, a mãe da Medusa, deu origem à palavra cetáceos, infra-ordem de animais como a baleia. Além das górgonas, Fórcis e Ceto tiveram vários filhos. A Medusa era a única mortal da família. O escritor não deixa explícito, mas se interpreta que ela era uma mulher muito bonita, por causa da importância que esses escritores davam para a beleza feminina e mais ainda para a beleza de mulheres que foram alvo de deuses do Olimpo, como é o caso dela. Inclusive, o Píndaro, um pouquinho depois, disse que ela era bonita sim e tinha lindas bochechas. O que é que isso significa? Para o Hesíodo, a relação entre a Medusa e o Poseidon foi consensual. Ele diz que o deus dos mares deitou com ela num prado macio e úmido, o que pode ser literalmente o cenário em que isso aconteceu e também uma metáfora para a vagina dela. Alguns séculos depois, um romano chamado Ovídio escreveu a versão dele no poema Metamorfoses, em que ele diz que ela é uma mulher linda e faz questão de pontuar que os cabelos dela são maravilhosos, até que ela é violada pelo Poseidon. O Ovídio usa a palavra vitiasse, que significa violar. Há quem argumente que o Ovídio usou essa palavra para indicar que os dois violaram o templo de Atena. Mas existe bastante literatura acadêmica que corrobora a interpretação de que sim, a Medusa foi violada. Não só porque o estupro era frequentemente praticado por outros deuses do Olimpo e até banalizado na mitologia grega, como também porque, tanto na Grécia e principalmente na Roma Antiga, as mulheres eram propriedades masculinas. Se hoje a gente já tem problema com consentimento, imagina 3.000 anos atrás. E principalmente por causa da escolha da palavra, que é muito simbólica. Para o Hesíodo, um prado macio e úmido. Para o Ovídio, violação. É nítido o tom de violência. E mais nítida ainda a mensagem que se queria passar, uma mensagem muito forte, porque só a Medusa foi punida depois. Como? Atena transforma os cabelos que Ovídio fez questão de dizer que eram lindos. Ela transforma esses cabelos em serpentes e destrói aquilo que era tão bonito, aquilo que era motivo de orgulho para ela. O símbolo de feminilidade dela, na visão desse cara, lógico. A Natalie Hines, no livro O Jarro de Pandora, compara essa passagem do mito ao momento logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres francesas, suspeitas de terem colaborado com nazistas, tiveram a cabeça raspada como punição por terem sido consideradas bonitas pelo inimigo. Realmente lembra bastante. Mas além dos cabelos, a Medusa perdeu a cabeça inteira, como a gente sabe. A história termina com o Perseu cortando a cabeça dela, num momento nada heróico, na verdade, tá? Tanto pro Ovídio quanto pro Pseudo Apolodoro, ela é degolada dormindo, porque ela era tão poderosa que ele não tinha como encarar ela de pé. E existem várias obras de arte que representam esse momento. Nesse jarro, por exemplo, ela não tem nem mesmo serpentes na cabeça. E tudo que a gente consegue ver é um homem matando uma mulher dormindo. E ele teve a ajuda de várias entidades míticas, né? Sacolinha mágica para carregar a cabeça, a sandália do Hermes para sair voando, o elmo do Hades para ficar invisível, e de acordo com alguns textos, a própria Atena estava lá no dia. Totalmente pay to win. Eu não vou aprofundar muito a história do Perseu hoje, porque hoje não é sobre ele. Mas ele faz parte, e eu posso dizer que ele faz isso, ele corta a cabeça da Medusa para salvar a mãe dele de se casar com um rei muito mais velho. E depois ele usa a cabeça dela como arma contra vários inimigos. São centenas de assassinatos, gente, inclusive por motivos fúteis. Nos textos do Píndaro, ele transforma uma ilha inteira em pedra. No do Ovídio, 200 convidados num casamento. Um monte de inocente, inclusive parte da família da noiva. Enfim, várias tretas. Nenhuma delas tá no Percy Jackson, né? O conceito de herói mudou um pouquinho nos últimos 3.000 anos. Mas é que pros deuses do Olimpo e pros filhos deles, a ideia é que com grandes poderes
vem grandes poderes mesmo. É isso. E aqui é importante destacar, a Medusa não matou ninguém antes de ser decapitada, só depois pelas mãos do Perseu. Inclusive, por causa dos excessos que ele cometeu, a Atena pega a cabeça da Górgona pra ela. Nesse jarro, por exemplo, a gente consegue ver o Perseu entregando a cabeça pra Atena. E a cabeça da Górgona tá refletida no escudo dela. Quase um spoiler do que a gente vai ver no futuro, né? No momento em que a Atena vai mesmo juntar a cabeça da Górgona ao escudo, como escreveu o Homero lá no início. Mas era mesmo o início? Por que o Homero descreveu esse escudo com uma Górgona acoplada? Por que ele descreveu o Odisseu com tanto medo dessa cabeça? Porque antes ainda dos épicos gregos, gente, até mesmo antes da própria escrita, as primeiras versões das Górgonas, que sobreviveram até hoje, que a gente tem registro, né, são figuras de cabeças feitas em cerâmica e pedra. Quando é só uma cabeça, a gente chama de gorgonião. Gorgonião é essa forma artística de uma cabeça. Geralmente, os olhos são bem saltados, os dentes estão à mostra, a língua bem saliente, e elas têm serpentes ao redor da cabeça. Muitas vezes tem penas, às vezes tem asas, já foram chamadas de demônios, de deusas. Essa máscara aqui, por exemplo, ela data de 6.000 anos antes de Cristo. Ela foi encontrada em Sésculo, que é um sítio arqueológico grego que tem vestígios de uma das culturas neolíticas mais antigas da Europa. Nos fragmentos desse vaso, a gente já consegue ver 3 gorgoniões. 2 delas estão mais inteiras, né? Uma tá sem rosto, mas ela tem os outros elementos, como a asa triangular, o círculo mais espesso que forma a cabeça das outras, né? Elas também têm 3 dessas pernas em forma de tentáculo, quase, que pode estar relacionada à origem marinha das 3 irmãs. Nesses selos aqui, elas já têm corpo. E o desenho do joelho, formando esses ângulos, indica movimento, corrida, exatamente como nesse vaso aqui, que veio um tempo depois, né? E já nos conta o momento em que o Perseu corta a cabeça dela e as irmãs correm atrás dele. Existe uma conexão muito íntima entre essas obras. Então, muito antes dos textos que a gente estava falando, essa ideia já estava lá. Percebe como nem Homero e nem Hesíodo são donos dessa narrativa? Na verdade, eles tiveram a oportunidade de eternizar a versão deles com a escrita, e a sorte de que esse material tenha sobrevivido até hoje, né? Mas imagina quantas versões, tanto da cultura oral e até mesmo textos escritos, que se perderam no tempo. A própria versão do Pseudo-Apolodoro não é completa, uma parte foi perdida. Então, nenhuma dessas histórias é a original. Elas foram sendo modificadas ao longo do tempo, dialogando com as necessidades sociais e as estruturas de poder da época, principalmente, tendo vários significados diferentes desde a pré-história. Uma interpretação da origem do mito sugere a conexão com Umbaba, que é uma entidade mesopotâmica que aterroriza o Gilgamesh, depois ele é decapitado, é transformado num guardião da floresta, e ele também tem um olhar mortal. Esse texto é mais ou menos da mesma época do Hesíodo, um pouquinho mais velho até, e nesse período já existiam rotas de comércio marítimo que passavam por Creta, o que justificaria a história ter viajado, se transformado, enfim. Alguns arqueólogos defendem que o significado dessas figuras durante o Neolítico é a materialização dos trovões, ou da deusa que produzia esses trovões. Por quê? Primeiro porque é um lugar com muita tempestade de raio, né? Zeus também não surgiu à toa. E porque eles associam essas bocas grandes, bem abertas, com línguas bem salientes, como se expressasse um movimento vocal muito potente. E eles associam essa imagem de movimento, de grito, com as escritas que vieram depois, em que muitas vezes as górgonas tinham mesmo vozes poderosas. No texto do Píndaro, as irmãs perseguem o Perseu depois que ele mata a Medusa, e elas lamentam muito forte a morte dela, principalmente a Euríale, fazendo um som muito alto, muito potente. Curiosidade, esse som mais tarde inspirou Atena a criar a flauta, que nem era muito melodiosa nem nada. Ela queria mesmo era imitar o grito forte e poderoso das górgonas, sabe? Aí depois a flauta foi melhorada, digamos assim. Outra interpretação sugere que a gorgonião representava os predadores, por conta das presas, dos cabelos com serpentes, que talvez lembram também a juba de um leão, animais que eram letais para o ser humano. Parece uma interpretação simples, mas muito da mitologia queria explicar os fenômenos naturais, ensinar coisas sobre eles. Trovões, predadores, morte, gravidez, menstruação. Mas são interpretações. A gente ainda não tem um significado original exato, porque falta materialidade, artefatos, até decodificar algumas escritas, enfim, e também porque a gente olha para o passado com um olhar contaminado por todo o conhecimento moderno e pelo viés cultural moderno também. De qualquer modo, uma coisa é fato, especialmente a partir da Idade do Bronze, na ilha de Creta e em outros lugares da Europa também, as gorgoniões ficavam na entrada das casas, porque eram um símbolo de proteção, até hoje na verdade. Ela ainda está em muitas casas, em portas, maçanetas, moedas, até na logo da Versace na bandeira siciliana. Enfim, ela estava no escudo da Atena, né?
proteção. Olhar para elas como entidades protetoras, como deusas, parece fazer muito mais sentido. Especialmente quando a gente sabe que as serpentes foram muitas vezes associadas a deusas pré-históricas e da antiguidade. Ishtar, a versão mesopotâmica da grande deusa mãe, é representada com seios fartos, segurando serpentes. A versão suméria dela, a Inanna, também. E essa é a deusa das serpentes. Literalmente esse é o nome dela. E ela foi encontrada onde? Na ilha de Creta. Ela tá segurando 2 serpentes, uma em cada mão, possivelmente indicando poder, indicando domínio sobre as forças da natureza. Mas serpentes também representam uma ideia de fertilidade e renovação, porque, dentre outras coisas, elas conseguem se reproduzir até no deserto, elas trocam de pele, estão em contato com a terra, e elas eram frequentemente usadas em histórias de menstruação que serviam para explicar, para ilustrar os mistérios femininos e a gravidez. O Jardim do Éden, por exemplo, é uma dessas histórias de menstruação que foi alterada aos moldes patriarcais mais tarde. Essas narrativas geralmente envolviam uma serpente simbolizando sabedoria e fertilidade, frutas vermelhas e também a capacidade de curar e de ferir, que é muito associada à maternidade durante a pré-história. A Gerda Lerner, no livro A Criação do Patriarcado, fala muito da capacidade de opressão da mãe, porque a saúde e o desenvolvimento dos bebês dependiam, além de tudo, de mães dispostas. Não existia ECA, não existia conselho tutelar. As mães podiam não acolher as necessidades desses filhos, abandonar, até matar, enfim. E eles também não sabiam que os homens participavam do processo de fazer filhos. A maternidade era um negócio muito mágico. As mulheres tinham o poder de parir, de amamentar, sabe? Numa lógica em que a alimentação é escassa e as mulheres produzem, elas possivelmente eram vistas como seres quase mágicos, com o poder da vida e da morte. Um poder que a própria Medusa tinha. Além do olhar mortal, o sangue do lado esquerdo do corpo dela era um veneno letal, mas o sangue do lado direito era um tipo de elixir da vida. Tanto que na história do Pseudo-Apolodoro, o deus Asclépio ganha 2 gotas do sangue dela e passa a ser capaz de curar as pessoas, até reviver as pessoas. O Hesíodo também. Ele diz que quando Perseu decapitou a Medusa, o gigante Crisaor e o Pégasus nasceram do pescoço dela. Sim, o famoso cavalo alado que todo mundo conhece e ama é filho da Medusa. E faz a gente pensar, né, que ela tenha se tornado um monstro enquanto ela tinha toda essa beleza dentro dela, que só foi libertada quando ela morreu. Os filhos terem tanta importância, eles nascerem quando ela morre, dá pra pirar muito nessa simbologia. E pro Ovídio, quando Perseu voa com a cabeça dela, usando as sandálias do Hermes, gotas do sangue dela se espalham pelo deserto da Líbia, criando serpentes de vários tipos. Ah lá, as serpentes simbolizando fertilidade e vida mesmo depois da morte. Bom, eu falei que a deusa das serpentes foi encontrada na ilha de Creta, né? A civilização minoica, que surgiu durante a Idade do Bronze na ilha de Creta, foi uma das mais desenvolvidas da época. E a posição estratégica, uma ilha, protegeu os habitantes de invasões externas por muitos séculos. Milênios, na verdade. E ao mesmo tempo, com o domínio da navegação, os minoicos tinham uma larga rota de comércio no mar Egeu, o que possibilitou um desenvolvimento tecnológico e artístico bastante avançado para a época. E apesar da escrita local ainda não ter sido decodificada, as construções e artefatos encontrados lá sugerem que tenha sido uma civilização com muito menos desigualdade de gênero e de classe que outras civilizações do entorno, pelo menos. As mulheres eram retratadas nas obras de arte como importantes membros da sociedade, eles provavelmente cultuavam deusas mulheres e eram relativamente pacíficos. Mas aí o que aconteceu? Muito provavelmente a erupção de um vulcão numa ilha próxima, terremotos, maremotos, enfim, deixaram a ilha vulnerável, facilitando a invasão de piratas e de outros povos gregos, como os micênicos, que eram muito mais militarizados e violentos. E a união desses povos todos deu origem a boa parte do que a gente conhece da cultura e da mitologia da Grécia Antiga. E então surgiu o Olimpo, que é quase um reflexo da própria criação de uma ideia de Estado, do início da política grega, em que o Zeus era o progresso, em comparação ao momento em que a Terra era dominada pelos titãs, que representavam a irracionalidade apolítica da natureza, digamos assim. As deusas, os monstros, as narrativas sobre fertilidade, menstruação, trovões, maremotos, foram criando novos contornos. E a gente sabe que esse processo de burocratização das relações sociais e de solidificação do patriarcado também intensificou o papel de escravo doméstico das mulheres, reduzidas ao papel natural. Tem um vídeo aqui no perfil só sobre isso, eu vou deixar um card aqui em algum lugar. E ao mesmo tempo, as deusas da fertilidade, que antes dominavam a natureza com as próprias mãos e seios fartos, e entidades protetoras poderosas, se tornavam monstros ou, na melhor das hipóteses, mulheres rasas, dependentes, mesquinhas, em narrativas centradas em heróis masculinos violentos e egoístas, como a Hera, que era uma deusa complexa das uniões e passou a viver para cima e para baixo se vingando das amantes do
marido, ou Afrodite, quase uma femme fatale. Pra ter ideia, na versão do Pseudo-Apolodoro, a Atena perde por 1 milímetro o cargo de bruxa amada Branca de Neve. Verdade, na história dele, ela se vinga da Medusa porque a Medusa era bonita demais. Ai, gente, sério. Espelho, espelho meu. Quem é a mais bela de todas? Isso ainda se intensificou muito depois da invasão romana e do processo de apropriação cultural que rolou por lá. Os romanos eram ainda mais militarizados, mais violentos e mais patriarcais. E encheram de deusas se vingando de mortal porque elas eram bonitas demais. E a Atena não era assim. A Atena, como outras deusas do panteão grego, provavelmente veio de Creta. E nesses processos de colonização, ela foi masculinizada. Antes, ela era relacionada à cerâmica, à tecelagem, conectada às artes, ao princípio criativo dos minoicos. E aí, quando chegou esse povo do norte, trazendo os Zeus e os brother dele, ela acaba sendo transformada numa soldado, numa estrategista de guerra, num escudo desses heróis. Ela acaba se tornando a representação daquelas poucas mulheres que estão no poder e usam desse poder para manter o sistema como ele é. Uma defensora do patriarcado. E eu não acho que ela tenha sido escolhida para punir a Medusa à toa. Eu acho, na verdade, que é bastante simbólico que uma das deusas mais reverenciadas, mais amadas, não só na época, mas até hoje, tenha oprimido outra mulher. E eu também não acho que seja só a sexualidade que esteja sendo reprimida, né? Com uma mulher que foi violada, culpada por isso e tal. Mas toda a feminilidade em si. A Atena oprime, pune, transforma num monstro, ajuda a matar aquela outra versão do que é ser feminino, por vezes considerada bonita ou poderosa demais, e depois se apropria dessa feminilidade, desse poder, e coloca essa mulher, ou pelo menos parte dela, num escudo que vai defender tantos heróis como aquele que cortou a cabeça dela. O poder feminino agora tá a favor do patriarcado, tá protegendo esses homens. É altamente simbólico e deixa uma mensagem muito nítida sobre quem que vai ser considerada uma mulher de valor a partir daquele momento. E, além de tudo, ela é virgem. Tem uma interpretação que diz que Atena protegeu a Medusa fazendo essa transformação para que nenhum outro homem, nenhum outro deus, ninguém jamais se aproximasse dela de novo. Essa versão não me convence por alguns motivos. Primeiro porque Atena cometeu atrocidades com outras mulheres também, como a Aracne, por exemplo, e porque ela sempre defendeu os heróis da história, como Perseu e o Odisseu. Depois, porque poder é poder. É ter possibilidade. E ela não tem opção. Ela não pode optar em não transformar o outro em pedra. Só se ela nunca mais olhar pra ninguém. E isso faz com que ela seja isolada. Ela é isolada de todo mundo, inclusive das irmãs. Então me parece muito mais uma maldição, percebe? E também mais uma forma de tornar essa personagem monstruosa. Você afasta ela da família, joga ela numa caverna, coloca umas serpentes na cabeça dela e vai desumanizando aos poucos. E também porque me lembra um pouco aquele papo de tô te fazendo mal pelo teu bem, tô te batendo pro teu bem. Enfim, não me soa muito legal. E ela objetifica a Medusa, né? Da mesma forma que o Perseu, ela usa como um objeto. Literalmente. E essas histórias, gente, foram todas escritas por homens num contexto altamente machista. Diga-lhes que homens fizeram isso. O olhar em relação a essas personagens femininas não é de dentro, não é um olhar empático, é daquele que olha de fora mesmo. É muito diferente, por exemplo, de como Midas é retratado. Ele ganha a oportunidade de fazer qualquer desejo, e aí ele pede que tudo que ele toque se torne ouro. Bastante mesquinho, bem pequeno, e ele é punido por isso. Mas a história se passa do ponto de vista dele. A gente é instigado a se colocar no lugar dele. Como é que deve ser transformar alguém que a gente ama em ouro? Como é que deve ser essa perda por ter sido tão mesquinho? Qual a sensação de beber ouro? E uma maçã? Qual a sensação de morder uma maçã e ela se tornar metal na minha boca? Agora, a Medusa é vista de fora. Como desviar o seu olhar? Como se aproximar sem que ela perceba? Como cortar a cabeça dela? Como usar essa cabeça como uma arma? Curiosidade. De acordo com a Maria Tatar, que é escritora, professora e pesquisadora na área de literatura e mitologia em Harvard, a palavra empatia não existia no vocabulário comum até o início do século XX. E ela se popularizou principalmente depois que as mulheres puderam publicar de forma mais consistente. E a primeira imagem que vem na minha cabeça quando eu penso nisso... Eu penso nessa estátua aqui do Celine, Perseu com a cabeça da Medusa. Que o Perseu tá segurando a cabeça da Medusa como um troféu. É uma imagem bastante violenta. Não só porque ela é gráfica, né? A gente consegue ver as entranhas da personagem partindo da cabeça e também do pescoço, mas se a gente olhar para além disso, ele tá pisando no corpo dela. Sem nenhum respeito, sem nenhuma empatia. Os pezinhos delicados, torcidos para frente, o braço pendurado, é o máximo de humanidade a que ela tem direito. Outro detalhe é a espada na altura da pelvis. Dependendo do ângulo que você olha,
é bastante fálico. E percebem que ele tá olhando pra baixo? Ele não quer arriscar olhar pra ela. Ele ainda tem medo dela. Mesmo depois de degolar, de pisotear a mulher e de estar ali com aquela espada ereta confirmando a masculinidade, ele ainda tem medo. É realmente uma metáfora sensacional da misoginia violenta. Então, não é à toa que a história que se imortalizou não foi a da Medusa, mesmo que o Perseu tenha surgido depois, para explicar o porquê que aquela cabeça poderosa que tantos temiam, tantos admiravam, era só uma cabeça e não o corpo inteiro. Ele vem para explicar isso. E mesmo que ele tenha cometido muitas atrocidades, ele acaba se imortalizando como um herói até os dias atuais. No filme Fúria de Titãs, a Medusa já não é uma mulher escondida, ela é um monstro perigoso que já matou várias pessoas. E ela não tá dormindo, ela é uma ameaça. Os motivos do Perseu são mais nobres também. Na versão de 81, ele tem que salvar a vida da Andrômeda de um Kraken. Detalhe que o Kraken é uma criatura da mitologia nórdica do século XIII. Tem nada a ver com os clássicos gregos. Nas versões antigas, quem ameaça a Andrômeda é Ceto. E a Medusa acaba matando a própria mãe através das mãos do Perseu. Alô? Édipo? E na versão dos anos 2000, ele tem que salvar o mundo. E ele também não faz abuso de poder, enfim. Além disso, as próprias traduções ao longo da história também ajudaram a agravar essas visões machistas. Por exemplo, muitas vezes os sons emitidos por personagens femininas nessas histórias, como as górgonas, foram traduzidas como barulhos horrendos, enquanto o tal Diomedes, descrito por Homero como bom de grito, foi traduzido como mestre do grito de guerra. O som potente de uma górgona virou irritante, mas o bom de grito virou mestre. Então a Medusa é um exemplo perfeito de como as narrativas foram modificadas com o tempo para que a moral fosse forçadamente ajustada às crenças dos povos colonizadores, geralmente mais violentos. Nesse caso, os gregos e depois os romanos se apropriaram de mitos femininos de fertilidade e proteção do Neolítico e eternizaram com a escrita uma história sobre uma mortal que é violada por um deus, responsabilizada por isso, transformada num monstro por uma deusa essa que ressignifica o que é ser feminino, e ainda isolada, caçada, assassinada sem nunca ter feito mal pra ninguém, e depois objetificada, transformada numa arma pra proteger o cara que matou ela enquanto ela tava dormindo e a tal da deusa. Basicamente uma ferramenta patriarcal de controle feminino que ensina o que acontece quando você é livre, vítima de agressão sexual ou poderosa demais. O mundo vai te tratar como um monstro, o violador como um deus e o assassino como um herói. E por isso eu acho tão importante abrir espaço para narrativas modernas escritas por mulheres, principalmente. Porque a gente precisa ressignificar a nossa relação com o poder feminino, sabe? Como o romance Olhar Petrificante, em que a escritora centra a história na Medusa. Ela nos coloca a partir da perspectiva dela e dos horrores que ela sofreu. E enquanto isso ela vai desconstruindo o legado heróico do Perseu, escrevendo de forma que o leitor crie empatia por ele, para depois torcer esse sentimento lá dentro e mostrar como é fácil ser seduzido pelo conto do herói, mesmo quando esse herói cometeu monstruosidades. E como nós, representados pelo Perseu, tendemos a olhar para o diferente como monstruoso, muitas vezes tornando mesmo um monstro justamente por ter tratado como um. E eu amo esse livro, mas ele é uma exceção, porque a forma como ela foi retratada na arte, desde as peças mais clássicas até as mais atuais, trazem quase sempre o olhar externo, o olhar de fora que acompanha uma lógica de poder que subordinou as mulheres, reais e literárias, por milênios. Inclusive, nessa última escultura, que ficou famosa recentemente por causa do movimento Me Too, em que a gente tem uma Medusa bastante afrontosa, aqui é ela quem segura a cabeça do Perseu, né, numa inversão de narrativa e de valores que a gente vê muito pouco por aí. Essa estátua foi estrategicamente instalada em frente a um tribunal de justiça em Nova York, em que muitos casos de estupro são julgados. A estátua é uma crítica a todas as injustiças, as absolvições absurdas cometidas na instituição e ao processo sistemático de culpabilização das vítimas de estupro. E apesar da proposta dessa obra parecer bastante sedutora, ainda é uma perspectiva patriarcal sobre o mito. Não só por ter sido feita por um homem, e nem pela nudez. Na verdade, esse nu é bem simbólico, porque não é uma nudez sexualizada, nem envergonhada, como se ela tivesse que se proteger de alguma violação, ou proteger a própria honra e valor, como a gente já viu em tantas obras antes, né? Essa nudez dela me lembra mais as estátuas das deusas antigas mesmo, sabe? Afrontosa, poderosa. Mas ainda é uma visão patriarcal porque é uma proposta de vingança, de violência, em que para um vencer, o outro tem que perder, em que o poderoso é o que degola, numa visão em que o poder sempre vai ser opressor. E esse revanchismo pode até ser catártico emocionalmente, né? E isso tem a sua função. Mas eu acredito em coletividade, em poder distribuído. Eu acredito num feminismo que quebra essa lógica da dominação. E eu acredito que a Medusa seja um símbolo do feminismo por causa, sim, de toda essa história de resistência, de apagamento, culpabilização da vítima, mas principalmente porque Medusa, em grego, significa guardiã. E essa é a primeira função que a gente conhece das gorgoniões: proteção.
Uma gorgonião pode sim ser muito assustadora. Vai depender muito do lado do muro que você tá. Assim como o feminismo. Por mais que tenha uma cara feia e assustadora para algumas pessoas, quem tá do lado de cá do muro sabe que é sobre proteção. E seria lindo resgatar esse significado da personagem também. Essa dualidade entre o belo e o horrendo, entre a vida e a morte, a proteção e o medo, faz parte da Medusa. E como disse a Natalie Hines, o sangue do lado esquerdo é mortal, mas do lado direito é salvação. A Medusa é, e sempre foi, o monstro que veio para nos salvar. Se você gostou do conteúdo, curte, segue para mais e compartilha para ajudar a espalhar essas ideias.